do Santuário. Cobrimos qualquer oferta comprovada em perfumaria e medicamentos. Disque Droga Líder 3411-5300 e 3411-2273. Droga Líder. Alô, ouvintes, aqui é o João Lucas. E aqui é o Walter Filho. E a gente também tá aqui na rádio WA. 2273. Você quer material gráfico? Gráfica Araújo é a melhor opção de Iturama e região. Com equipamentos de última geração para melhor qualidade da impressão digital. Faça agora mesmo seus cartões de visita, panfletos, cartazes, adesivos, banners com a Gráfica Araújo. Ligue 3411-3656 e comprove o menor preço. Gráfica Araújo, sua melhor impressão. Rua Ituiutaba, 1436. Bairro Nossa Senhora de Fátima, Iturama. Jornal da Manhã WA. Você quer emocionar o coração da pessoa amada? Faça uma mensagem ao vivo por WhatsApp ou gravada em CD com a WA. É a WA sempre inovando. Mensagens para todas as ocasiões. Ao vivo, por WhatsApp ou gravada em CD. Reserve já a sua. Ligue 34 9997 2522. Fone e o WhatsApp. Rádio WA. Jornalismo Verdade, com os principais fatos do Brasil, mundo, região do Triângulo Mineiro, Noroeste Paulista e Iturama. Você confere a partir de agora. Aqui no Jornal da Manhã WA. Apresentação: Welbert Andrade e Ariel de Castro. Agora já são 8h34, 8h34. Está começando aqui pela sua Rádio Web WA mais uma edição do nosso Jornal da Manhã. Hoje, 20 de março de 2017. Apresentação: Welbert Andrade e Ariel de Castro. Reportagens, edição e montagem: Welbert Andrade e Ariel de Castro. Direção-geral: Welbert Andrade. Confira agora as principais manchetes para a edição desta segunda-feira. Confira os destaques do Jornal da Manhã WA. Em Iturama, tem redução de 92% no número de casos de dengue. O coordenador do Centro de Controle de Zoonose, Sami Bento, fala sobre este levantamento. Ainda em Iturama, carteira de identidade. Veja como fica a emissão do documento do município. Você também vai conferir as ocorrências policiais de Iturama e região com a Sargento Gláucia. Ainda em destaque da região, temporal causa alagamento e quedas de árvores em Uberaba. Trem atinge veículo em linha férrea de Valentim Gentil. Na política, deputado apresenta 131 emendas à proposta da reforma Previdência. No esporte, você vai conferir o resultado dos principais campeonatos neste final de semana. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no seu Jornal da Manhã da Rádio Web WA. Você nos acompanha através do portal wmedia.com.br, no menu Ouça e Veja, e ainda pela nossa rede social da Rádio Web WA, nos nossos aplicativos também, né, para celulares. Você vem com a gente a partir de agora no Jornal da Manhã, que tem oferecimento do Triângulo Supermercado e também do Recanto das Águas. 8h36. Você está ouvindo na Rádio Web WA, Jornal da Manhã. Oferecimento Iturama tem o maior portal de notícias e entretenimento de toda a região. wmedia.com.br. Aconteceu, está na WA. E ainda ouça a melhor rádio web de Iturama, Rádio Web WA. Ouça no portal wmedia.com.br ou baixe o aplicativo no celular. Pesquise por Rádio Web WA. Pesquise por Rádio Web WA. Fique bem informado no portal wmedia.com.br. Rádio WA. Rádio Indoor WA. É uma programação de rádio desenvolvida especialmente para uma empresa e que é veiculada no sistema de som instalado em seus estabelecimentos. Entre os benefícios de se ter uma rádio indoor, destacamos o uso da música para
empresa, loja ou consultório. Aumento significativo da permanência do público dentro do seu estabelecimento. Incentivo a vendas através de campanhas promocionais. Contrate a Rádio Indoor WA 0 operadora 34 3411 6056. Rádio Indoor é WA. Fique bem informado primeiro. Jornal da Manhã, Rádio Web WA. Agora 8h38, vamos à previsão do tempo para esta segunda-feira, dia 20 de março, na região sudeste, de acordo com o Climatempo. Cavado, o sistema que atua nos níveis médios da atmosfera vai se deslocar pelo sudeste. O tempo fica mais instável no centro-sul do Espírito Santo, Belo Horizonte Norte Fluminense, que terão chuvas intensas e volumes mais elevados, especialmente no litoral norte do Rio de Janeiro. O Grande Rio até começa o dia com chuvas grossas, mas que diminuem ao longo da tarde. No estado de São Paulo, o ar seco ganha força pelo interior e as madrugadas ficam mais frescas. Não há expectativa de chuva. Também não chove no norte de Minas Gerais, mas por lá faz bastante calor. No litoral paulista, a chuva diminui bastante em relação aos últimos dias e há expectativa de chuvas fracas. As outras áreas da região terão pancadas entre a tarde e a noite. A mínima prevista para São Paulo é de 17 graus e 21 graus em Belo Horizonte. A máxima prevista para Vitória é de 30 graus e 28 graus no Rio de Janeiro. Fique por dentro do tempo e a temperatura com a WA. Agora já são 8h39. A previsão agora para as cidades da nossa região, aqui do Pontal do Triângulo Mineiro. Carneirinho, hoje segunda-feira, sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e também à noite. A temperatura máxima é 34, a mínima é 24 graus em Carneirinho. Na cidade de Limeira do Oeste, sol e aumento de nuvens de manhã, pancada de chuva à tarde e à noite, temperatura máxima de 36 graus e a mínima de 25 graus. Falo para você de União de Minas, hoje sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e também à noite. A temperatura máxima de 34, a mínima de 23 graus. Na cidade de Iturama, sol com algumas nuvens, possivelmente pode chover, temperatura máxima de 31 graus e a mínima de 18 graus. A você de Honorópolis, sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura máxima é 33, a mínima 22 graus. Na cidade de Campina Verde, sol e aumento de nuvens de manhã, pancada de chuva à tarde e à noite. Temperatura máxima de 33 graus e a mínima de 22 graus. Falo para você de São Francisco de Sales. Olha, a semana em São Francisco começa com sol e algumas nuvens, porém não vai chover. A temperatura máxima é 32, a mínima é 19 graus em São Francisco de Sales. Agora já são 8h40. Fique bem informado primeiro. Jornal da Manhã, Rádio Web WA. Agora 8h41, vamos a notícias da Assembleia, boletim desta segunda-feira. Reforma da Previdência mobiliza deputados mineiros. Hoje é segunda-feira, 20 de março. A reforma da Previdência continua em pauta na Assembleia Legislativa. Na semana passada, a Casa recebeu representantes de diversos movimentos sociais que participaram da paralisação nacional contra a proposta do governo federal. Nesta segunda-feira, os parlamentares de Minas se reúnem para discutir o assunto. Deputados federais foram convidados para o encontro. A ideia é mobilizar os representantes de Minas no Congresso Nacional contrários à reforma. Os deputados estaduais defendem a retirada de pauta da PEC 287, a proposta de emenda à Constituição que faz mudanças drásticas no sistema previdenciário brasileiro. A constatação é de que as alterações retiram direitos do trabalhador e transformam a aposentadoria em um benefício quase inatingível. A principal mudança é a idade mínima para se aposentar, que hoje depende do tempo de contribuição e passaria a ser de 65 anos para homens e mulheres. Também seria necessário pagar o INSS por pelo menos 25 anos.
mas para receber o benefício integral seria preciso contribuir por 49 anos. Isso significa que quem começar a trabalhar com carteira assinada aos 18 anos só teria direito a 100% da aposentadoria com 67 anos, num país em que a expectativa de vida média é de 75 anos, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Para o deputado Jean Freire, do PT, apesar de não votarem a reforma, os parlamentares estaduais precisam se posicionar. Não somos nós da Assembleia Legislativa que vamos votar, mas nós temos como, junto com o povo, interferir e dialogar com os companheiros deputados federais para que possa, de uma vez por todas, derrotar essa PEC. Diversas entidades mobilizaram trabalhadores contra a reforma. Gilson Reis, vereador do PCdoB e presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, cobrou o apoio e o envolvimento de todos os legislativos. Todas as assembleias, câmaras de vereadores deveriam fazer o mesmo, abrir as casas, porque isso diz respeito à população brasileira. Porque a reforma, além de tirar direitos, ela vai reduzir de forma drástica o orçamento de milhares de municípios do Brasil, que grande parte vive hoje com os recursos derivados da Previdência. Para o coordenador nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, Jocely Andreoli, os deputados federais devem ser pressionados agora. Os deputados entender que eles não têm o direito de retirar direito dos trabalhadores. Teoricamente, eles estão representando os trabalhadores que assim o votaram no parlamento e, portanto, eles não podem ser contra os interesses da maioria. A PEC 287 de 2016 está em análise numa comissão especial na Câmara dos Deputados em Brasília. O relator é o deputado Arthur Maia, do PPS da Bahia. O prazo para apresentação de emendas à PEC terminou na semana passada, com mais de 100 sugestões de mudanças. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Graziele Mendes. Agora 8h44. Deputados apresentam 131 emendas à proposta da reforma da Previdência. A reportagem é de Vitor Ribeiro. Os deputados federais apresentaram 131 emendas válidas à proposta de reforma da Previdência. O prazo para a apresentação das emendas terminou nesta sexta-feira. Se esses destaques não forem aprovados na comissão, ainda podem ser reapresentados quando a reforma da Previdência for à votação no plenário. A maior parte das emendas está relacionada a pontos específicos, como benefícios assistenciais, professores, trabalhadores rurais, policiais, servidores públicos e mulheres. Mas também tem emendas amplas que buscam mexer ao mesmo tempo em vários pontos, apresentando na prática um texto alternativo ao proposto pelo governo. Entre outras medidas, a proposta do governo estabelece a idade mínima de 65 anos para homens e mulheres se aposentarem e aumenta de 25 para 49 anos o tempo de contribuição para receber aposentadoria integral. O governo propõe ainda uma regra de transição para homens que tiverem mais de 50 anos e mulheres com mais de 45. De Brasília, Vitor Ribeiro. Agora 15 minutos e faltando apenas para as 9 da manhã. Temer defende reformas em encontro com empresários e afirma que diálogo é marca de governo. A reportagem é de Eliane Gonçalves. Do ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, o presidente Michel Temer falou para uma plateia formada por empresários sobre as medidas tomadas pelo governo e que, segundo ele, podem estimular o empreendedorismo e a inovação. Michel Temer lembrou das 56 propostas do Executivo que já passaram pela aprovação do Congresso Nacional para defender a ideia de que a palavra diálogo é a marca do seu governo. Entre as medidas que já foram aprovadas, o presidente destacou algumas, como a emenda à Constituição que definiu um teto de gastos e que foi aprovada em 5 meses. O tempo de aprovação da reforma do ensino médio pelo Congresso Nacional, de apenas 6 meses desde o envio da proposta, também foi apontada como uma vitória do governo e que os diferentes pensamentos sobre as mudanças são parte da democracia, da mesma forma que é natural que o melhor projeto prevaleça. O presidente Temer também defendeu propostas que ainda estão em debate no Congresso Nacional, como a reforma trabalhista. Para o presidente, a proposta que dá mais peso aos acordos firmados entre patrões e empregados do que a legislação trabalhista vai ajudar a regulamentar a Constituição brasileira.
O presidente também defendeu a reforma da Previdência e disse que, com frequência, as críticas à proposta são de natureza política e não técnica. De São Paulo, Eliane Gonçalves. 8h47. Bom dia. Juiz concede prisão domiciliar para Adriana Anselmo, mulher de Sérgio Cabral. A reportagem de Fabiano Sampaio. O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal, substituiu a prisão preventiva de Adriana Anselmo, mulher do ex-governador Sérgio Cabral, por prisão domiciliar. O advogado de defesa de Adriana, Alexandre Lopes, disse que o juiz cumpriu a lei. Segundo ele, a prisão preventiva de Adriana foi ilegal, considerando que ela tem um filho menor de 12 anos. A defesa informou ainda que continuará insistindo na revogação da prisão preventiva de sua cliente. Nós vamos continuar tentando a revogação da prisão preventiva. Ela está em prisão preventiva, só que em prisão domiciliar. Não mais, como você falou, numa prisão que a impõe um regime fechado. De acordo com a defesa, a transferência de Adriana para a prisão domiciliar ainda pode levar alguns dias, já que será necessário cumprir algumas condições determinadas pelo juiz. Ela não vai poder ter em casa nenhum aparelho de comunicação com o meio externo. Serviços como internet, celular e linha de telefone fixa deverão ser retirados da residência. A defesa precisa informar ao juízo a retirada desses equipamentos e só então, após uma fiscalização da Polícia Federal na casa de Adriana, deverá ser determinada a sua transferência. Adriana teve a prisão preventiva decretada em dezembro do ano passado e está desde então no complexo penitenciário de Bangu, na zona oeste do Rio. Ela responde a processos na Operação Calicut e Operação Eficiência por corrupção e lavagem de dinheiro e é acusada de pertencer à organização criminosa liderada pelo marido Sérgio Cabral. Entre as acusações que pesam contra ela está a de que seu escritório de advocacia foi usado para recebimento de propina. A denúncia do Ministério Público Federal também apontou que Adriana Anselmo comprava joias com dinheiro de corrupção. Do Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Obrigado, Fabiana Sampaio, pelas informações. Agora 8h49. Vamos ao comentário de Alexandre Garcia, que fala sobre o crescimento de empregos no Brasil. Alexandre, bom dia. Bom dia. No país de más notícias, vamos começar hoje com boas notícias. Pois é, pela primeira vez em 22 meses, quase 2 anos, o emprego cresce. Ou seja, está se recuperando. 35.612 casos de contratações acima de demissões com carteira assinada. Quer dizer, o país está voltando a gerar emprego com carteira assinada depois de quase 2 anos de queda. Só para lembrar, em janeiro o número mostra 12.900.000 desempregados. Isso é número oficial. Vejam só quem cresceu. A indústria mais 4.000 vagas, a agropecuária mais 6.000 vagas, serviços mais 50.000 vagas. Continuaram perdendo o comércio e a construção civil. Gente, enquanto isso, um bando de sabotadores fez aquelas manifestações do dia 15, dia do consumidor. Pararam o transporte público no dia do consumidor. Se manifestaram contra a recuperação do emprego, contra manutenção de aposentadoria, contra o equilíbrio das contas públicas, o que vale dizer contra o combate à inflação, contra a volta do crescimento, porque eram contra as reformas da Previdência e trabalhista necessárias. Enfim, é bom a gente lembrar que eles apoiaram a corrupção, o desequilíbrio das contas públicas, o saque às estatais nesses últimos anos. O que apoiaram é que causou recessão e desemprego. E a outra boa notícia é que, contrariando expectativas, até com ágio de 700 milhões de reais, 4 aeroportos brasileiros foram concedidos em leilões. 3 bilhões e 700 milhões o total, o preço era 3 bilhões. O governo acabou fazendo a concessão por mais. Aeroportos de Salvador, Fortaleza, Porto Alegre e Florianópolis. 2 aeroportos por um grupo alemão, a Fraport, Fortaleza e Porto Alegre. A Vinci francesa, ou Vinci, o aeroporto de Salvador. E a Zurich,
o aeroporto de Florianópolis, uma alemã também. O que significa investidores estrangeiros apostando no Brasil. Essa é a segunda boa notícia. Estão falando em lista fechada, que é para esconder os nomes dos suspeitos que estão nas listas aí, que estão na Lava Jato, esconder os nomes e as caras, porque aí o partido faz uma lista e a pessoa só vota no partido e o partido elege aqueles que estavam na lista. E tá difícil, mas continuam com a ideia de anistiar o Caixa 2, que significa anistiar sonegação. É incrível, mas as ideias estão prosperando lá. Inclusive o presidente Michel Temer disse que se isso fosse, se houvesse anistia, ele vetaria. Mas agora os presidentes da Câmara e do Senado dizem que ele não vai vetar. Então é a sobrevivência dos políticos sendo planejada, sendo construída nas conversas no Congresso, com medo das eleições de 2018. Para manter, claro, o mandato e o foro privilegiado. De Brasília, Alexandre Garcia. Ouça após o intervalo aqui no Jornal da Manhã WA. Você vai ouvir notícias de Iturama. A cidade tem redução de 92% no número de casos de dengue. Você vai acompanhar todas as informações com o coordenador do Centro de Controle de Zoonose, Samir Bento. Daqui a pouquinho também no Jornal da Manhã, ainda falando de Iturama, carteira de identidade. Veja como fica a emissão do documento no município. Você também vai ouvir as ocorrências policiais de Iturama e região com a Sargento Gláucia. Temporal causa alagamentos e quedas de árvores em Uberaba. Trem atinge veículo em linha férrea de Valentim Gentil. Na política, deputados apresentam 131 emendas à proposta da reforma da Previdência. Você vai conferir no esporte todos os resultados dos principais campeonatos deste final de semana. Essas e outras notícias ainda hoje aqui no Jornal da Manhã da sua Rádio Web WA. Jornal da Manhã volta já. Rádio Indoor WA. É uma programação de rádio desenvolvida especialmente para uma empresa e que é veiculada no sistema de som instalado em seus estabelecimentos. Entre os benefícios de se ter uma rádio indoor, destacamos o uso da música para melhorar o ambiente na empresa, loja ou consultório, aumento significativo da permanência do público dentro do seu estabelecimento, incentivo a vendas através de campanhas promocionais. Contrate a Rádio Indoor WA, 0 operadora 3411 6056. Rádio Indoor é WA. Você não deixa garrafas de água sanitária ao alcance dos seus filhos. Então por que deixar garrafas PETs estampadas na chuva? Você não deixa o seu avô morrer afogado na piscina. Então por que deixar a larva da dengue nascer nela? Você não deixa o pneu do seu carro ficar careca. Então por que deixá-la no quintal acumulando água? Você não planta a flor carnívora da Guatemala comedora de javalis. Então por que você deixa a água parada no vaso da sua samambaia? Você já cansou de ouvir o que tem que ser feito. Então quando vai começar a agir? Dengue, o problema é todo nosso. Agora 5 minutos e faltando para as 9 da manhã, você está ouvindo o Jornal da Manhã da sua Rádio Web WA, a sua rádio via internet de Iturama, nas Minas Gerais. Olha, o nosso bom dia para você que está aí nos acompanhando, manhã de segunda-feira. Olha, e comece muito bem a sua semana fazendo as suas compras no Triângulo Supermercado. Nesse fim de semana o Triângulo esteve de plantão, nós estivemos lá realizando a Blitz da Rádio Web WA na manhã toda de domingo no Triângulo Supermercado, supermercado lotado, né, com muitas ofertas e as pessoas comprando, preenchendo os cupons para concorrer a uma moto 0 km. Essa moto será sorteada no dia 12 do mês, aliás, dia 14 do mês de maio, né, precisamente no Dia das Mães. É a promoção compra premiada do Triângulo Supermercado, gente. Ontem lá também teve o sorteio de uma linda bicicleta lá no Triângulo. Olha, então você sabe, comprar, economizar e ainda concorrer a uma premiação maravilhosa é com o Triângulo Supermercado. O Jornal da Manhã tem também oferecimento do Recanto das Águas. Alô, Eliane. Alô, meu amigo João. Falando nisso,
pode mandar aí 2 galões de água para WA aqui, viu? Olha, Recanto das Águas, tenha saúde, beba você e sua família água de qualidade, viu, gente? Água Levite e também Hidroleve. Você vai ver que a sua família terá mais saúde tomando essa água aí do Recanto das Águas, que representa as marcas Levite e também Hidroleve. Lá tem os galões de 20 também 10 litros, fardos de água com e sem gás de 510 ml. Olha, 1,5 litro também, suco de laranja e citros. Recanto das Águas, anote o WhatsApp agora mesmo para você ligar 996955874 ou ainda no 3411-5874, viu, gente? Passe lá para você conferir as maravilhas que são as águas que o Recanto das Águas oferece para você. São 3 minutos agora para as 9 da manhã. Você está ouvindo na Rádio Web WA, Jornal da Manhã. Brota no chão do cerrado. O Café Tijucano traz na marca o respeito pela terra, tradição que se põe à mesa, uma história de amor, de quem sabe tirar da natureza o sabor e a pureza, numa bebida que se desperta paixões com muito sabor. Café Tijucano, à venda nos principais supermercados e mercearias do Triângulo Mineiro e Sudoeste Goiano. A Farmais é a única farmácia da cidade com atendimento 24 horas todos os dias, inclusive aos domingos e feriados. Na Farmais você encontra medicamentos de alta qualidade e farmacêuticos altamente qualificados para melhor atendê-lo. Parcelamos suas compras em até 6 vezes no cartão. Promoções todos os dias em medicamentos e perfumaria. Disque Farmais 3415-3415 ou 99966-3415. Entrega grátis até a meia-noite todos os dias. Avenida Campina Verde, 1160, Centro. Faz muito mais por você. Jornal da Manhã WA. Sabe aquela sujeira interna no teto do seu carro? Sofá, colchões, tapetes, sujeira no interior do capacete, banco de couro. Não se preocupe, os seus problemas agora acabaram. Itorama tem Correia VaptVupt, trabalhando com lavagem a seco e lavagem ecológica. Não perca a oportunidade de conhecer Correia VaptVupt na Avenida José Jacob de Menezes, 1345, no bairro Morumbi. Uma novidade que você vai adorar. Correia VaptVupt. Fones e WhatsApp 99772-3432 ou 99892-9804. Fique bem informado primeiro. Jornal da Manhã, Rádio Web WA. Agora 8 horas e 59 minutos, vamos saber notícias de Iturama. Na cidade de Iturama tem redução de 92% no número de casos de dengue. Número de casos confirmados de dengue em Iturama foram reduzidos em 92%. De janeiro a março do ano de 2016, foram confirmados 130 casos de dengue pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. No mesmo período, em 2017, até agora, a Secretaria informou que foram confirmados 10 casos de dengue. De acordo com o levantamento de índice rápido do Aedes aegypti, o Lira-A, a cidade possui risco médio da doença. O Centro de Controle de Zoonoses do município continua o trabalho de combate e prevenção aos focos dos mosquitos nas residências. O apoio da população é fundamental para esse serviço. Em entrevista ao jornalista Nélio Barbosa, o coordenador no Centro de Controle de Zoonoses, Samir Bento, comentou sobre o que está sendo feito para conter o número de casos da doença no município. Controle de zoonoses, como não só agora, como todo ano, durante todo o ano, nós vemos realizando sempre o trabalho contra a dengue. Lembrando sempre que esse nosso trabalho, ele é de acordo com o PNCD, que é o Plano Nacional de Controle à Dengue, que é feito pelo Ministério da Saúde, e nós seguimos todas as regras que o plano nos exige. Ou seja, nós visitamos todas as casas do município, fazemos informação à população, nós retiramos o que é possível de criadouros de mosquito da dengue, nós também fazemos
o tratamento em locais, caixas d'água, ou outros lugares que não são cobertas, ou outros lugares que seja propício para o criador do... Olha, de acordo com o Plano Nacional de Combate à Dengue, Iturama possui risco médio da doença, conforme explica Samir Bento. Entre uma das metas do plano, nós fazemos LIRA, que é o levantamento de índice do mosquito na nossa região, da larva do mosquito na nossa região, no município de Iturama. Então, esse LIRA, ele é feito em outubro, no início da estação chuvosa, em janeiro, e agora nós fizemos em março. Então, o que nós temos agora, né, de 2017, nós temos o levantamento que nós estamos numa situação de risco médio. Ficou em 1,8%. Então, esse índice é um índice de risco médio para o município. Então, mais uma vez, o nosso trabalho tem sendo feito, mas, como sempre, nós precisamos da ajuda da população. Ou seja, eliminar sempre a mesma história, eliminar os criadores, que é a única forma que nós temos de diminuir esse índice e ainda evitar a doença. Ou seja, mas nós notamos também que do ano passado para cá há uma diminuição dos números de notificações que nós recebemos aqui na Vigilância em Saúde, Centro de Controle de Zoonose, pelas notificações que nós temos dos casos positivos de doença da dengue. Jornalismo Verdade. Jornal da Manhã WA. Ainda de acordo com o Samir Bento, mesmo com a proximidade do fim do período das chuvas, o trabalho de combate e prevenção à dengue no município não será finalizado. Esse trabalho nosso ele é feito, como eu falei, durante o ano todo. Então, porque agora nós estamos em um período que vamos iniciar, né, diminuição da chuva, que entre esse período agora nós sabemos que o mosquito ele precisa de umidade e temperatura. Então, ou seja, na estação chuvosa é que nós temos o maior número de casos. Mas mesmo assim, durante todo o ano, chuva ou não chuva, que tenha chuva ou não tenha chuva, o tratamento e o plano ele continua durante o ano todo, de janeiro a janeiro. Então, mesmo agora, é esperado uma diminuição do caso, como nós já tivemos essa diminuição dos casos em relação ao ano passado com esse agora, mas mesmo assim o tratamento é feito da mesma forma. Jornal da Manhã WA. Para combater o avanço do número de casos confirmados de dengue no município, Samir Bento destaca que também é preciso que a população continue a contribuir com o trabalho. A população pode e deve, porque é um trabalho que tem que ser feito, desenvolvido em conjunto, tanto o município quanto os munícipes. Então é sempre aquele mesmo trabalho, manter o quintal limpo, evitar limpeza das calhas onde pode parar água, aquele copinho de descartável que está lá no meio do quintal que pode juntar uma água, aquela tampinha de garrafa descartável que está lá no quintal que serve como criador. Então é sempre prestar atenção, porque os agentes estão visitando as casas, mas não tem como o agente estar numa residência, num domicílio todos os dias. Então a gente passa, orienta, mas a maior parte, a responsabilidade de cada residência é do morador. E uma coisa também que é importante ressaltar, que nós trabalhamos em cima de índices. Então, nós precisamos, a população, eu estou com dengue, mas para que isso chegue até o Centro de Controle de Zoonose, a pessoa ela tem que passar pelo pronto-socorro e fazer, e como é encaminhado do pronto-socorro, no bairro Tiradentes, no postinho do Tiradentes, para fazer o exame, a sorologia, que é feito lá totalmente de graça, e esses dados que chegam para nós. Aí, em cima desses dados é que eu tenho condição de falar para você, olha, aumentou, diminuiu. Então a população também tem que colaborar, nos informando, olha, até aqui em casa tem um caso de dengue, mas para que isso seja oficial,
local, esses dados são vindo para nós através da vigilância epidemiológica. Então a pessoa tem que fazer todo aquele trajeto que é ir ao pronto-socorro, à unidade de saúde mais próxima e realizar a solução. 9 horas 7 minutos. Em caso de suspeita de dengue, o paciente deve ir ao médico mais próximo e também fazer o exame de confirmação na unidade básica de saúde do bairro Tiradentes. Com essa notificação, Sami Bento conta qual o procedimento adotado nesses casos. Nossa missão, o nosso trabalho, que é preconizado pelo plano, o que acontece? Nós recebemos a notificação que em determinado endereço tem um caso de dengue. O Centro de Controle de Zoonose, Vigilância em Saúde, faz um raio que nós chamamos. Vamos até aquele domicílio e fazemos um tratamento em 10 quarteirões em volta daquele domicílio. Então, ou seja, nós temos que aquele lugar que tem uma pessoa com dengue, nós sabemos que teve um mosquito ali. Então nós fazemos um raio, que nós chamamos um raio de contenção, que é em volta daquele domicílio, 10 quarteirões, fazendo tratamento com borrifação, bomba costal, para que a gente elimine naquele setor esse mosquito que possa estar ali, ou aquele foco que esteja naquele determinado endereço. Jornal da Manhã, WA. 9 horas mais 8 minutos, 9:08 aqui no Jornal da Manhã, WA. E atenção, carteira de identidade. Veja como fica a emissão do documento aqui no município de Iturama. De acordo com informações da 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Iturama, a partir da próxima segunda-feira, portanto hoje, dia 20, o setor de emissão de carteiras de identidade funcionará de segunda a sexta-feira no interior do prédio da Prefeitura Municipal. Todos os dias, às 8 horas, serão entregues 20 senhas aos interessados, sempre por ordem de chegada. Será atendido em cada expediente somente esse número de pessoas. Veja abaixo os documentos necessários para a emissão. Confira. Olha, primeira via, primeira via, 2 fotos 3x4 recentes, com fundo limpo e impresso em papel fotográfico, certidão de nascimento, se solteiro, ou certidão de casamento, se casado, documento original. Para menores de 16 anos, pai, mãe ou responsável deve acompanhar o menor com um documento oficial com foto que permita sua identificação. Em caso de divórcio, deve ser apresentada a certidão de casamento com averbação. Segunda via, 2 fotos 3x4 recentes com fundo limpo e também impresso em papel fotográfico. Certidão de nascimento, se solteiro, ou certidão de casamento, se casado, documento original. Para menores de 16 anos, pai, mãe ou responsável deve acompanhar o menor com um documento oficial com foto que permita sua identificação. Em caso de divórcio, deve-se apresentar então aí a certidão de casamento com averbação. Comprovante de pagamento de taxa de segurança pública por meio do documento de arrecadação estadual DAI. Guia DAI, empresa e o comprovante de pagamento da guia. Para maiores informações, acesse então o site www.policiacivil.mg.gov.br. Anote aí, www.policiacivil.mg.gov.br. Agora já são 9 horas e 10 minutos, 9:10 aqui no Jornal da Manhã. Ouça após o intervalo aqui no Jornal da Manhã WA. Você vai conferir as ocorrências policiais de Iturama e região com a Sargento Gláucia. Ainda daqui a pouquinho no Jornal da Manhã nós teremos temporal causa alagamento e quedas de árvores em Uberaba. Trem atinge veículo em linha férrea no Valentim Gentil. Tem também as informações do esporte, você vai conferir aí os resultados dos principais campeonatos neste final de semana. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho aqui no Jornal da Manhã, e ainda com exclusividade a informação de um acidente envolvendo uma carreta de madeira. O fato aconteceu na MGC 497, próximo a Campina Verde. Daqui a pouquinho, essas e outras notícias aqui no Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã volta já. Ambre Confortável, o melhor atendimento da cidade. Economie em suas compras é com o Triângulo Supermercado, que tem as melhores ofertas para você. E agora com atendimento também aos domingos, até às 13 horas. Feirinha, açougue, padaria e a maior área de vendas com variedade e preço baixo. É só no Triângulo Supermercado. Disque Triângulo 3411-1060, Avenida Juca Pádua, número 100, Iturama. Triângulo Supermercado. Você está ouvindo na Rádio Web WA, Jornal da Manhã. Quando for alugar som, data show, telão e boate, fale com a WA. A WA tem todo tipo de som e valores para atender a sua necessidade. Faça agora mesmo o seu orçamento. Fones 34 3411 6056 ou 34 99997 2522. WhatsApp 34 9125 3755. Qualidade também som é com a WA. Jornal da Manhã WA. Para o seu café da manhã ou da tarde temos a melhor dica: biscoitos caseiros Dona Amélia, preparados com muito amor e carinho. São deliciosos biscoitos, pão de queijo, bolachas de nata, bolos e variedades em quitandas. Faça agora sua encomenda para o seu dia a dia, aniversários, casamentos e eventos em geral. É só ligar 996640735 e falar com a Gelza. Biscoitos caseiros Dona Amélia, Travessa Gardênia, número 73, Centro, Iturama. Agora já são 9h13, 9h13 aqui no Jornal da Manhã da WA, e com a gente nós temos aqui o Recanto das Águas. Tenha saúde, beba você e sua família água de qualidade, pagando por menos, né? Com o Recanto das Águas, viu, meu amigo? Lá você encontra água Levite, hidroleve, venda de galões também de 20 e 10 litros, fardo de água com e sem gás de 510 ml, fardo de 1,5 litro, suco de laranja e citros. Recanto das Águas, faça o seu pedido pelo WhatsApp 996955874 ou também pelo 3411-5874. Atendimento de segunda a sexta, das 7h30 da manhã às 18 horas, Recanto das Águas. Também atendimento ao sábado até o meio-dia. Olha, Triângulo Supermercado vem com açougue, com aquela feirinha que é sensacional, né? E tem também frutas, verduras e legumes aí, ó. Seção de frios e muito mais. Passe lá para você conferir. Triângulo Supermercado, onde você encontra também o sorteio aí de uma moto 0 km para o dia 14 do mês de maio. Acontece então esse grande sorteio. É só você, consumidor, comprar, tá? Preencher aí o seu cupom e boa sorte. O Triângulo Supermercado espera por você com grandes promoções, tá? Com grandes ofertas para que você possa realmente economizar de verdade. Vai lá e comprove tudo isso que nós estamos falando aqui no Jornal da Manhã. Fique bem informado primeiro. Jornal da Manhã, Rádio Web WA. 9h mais 15 minutos e aqui a informação não para, a notícia continua. Sempre você muito bem informado, acompanhando o nosso Jornal da Manhã na sua Rádio Web WA, edição desta segunda-feira abençoada por Deus, né? Você que passou um finalzão de semana, descansou, viajou, até mesmo trabalhou. Vamos juntos aí com as bênçãos de Deus com mais uma segunda. E a informação chegando. Sabe aquela famosa enchente de São José? Pois é, né? Temporal causa alagamento e quedas de árvores na cidade de Uberaba. Um forte temporal que durou aproximadamente 40 minutos atingiu Uberaba na tarde do último sábado, dia 18. Em alguns pontos da cidade chegou a cair granizo. Os ventos chegaram a 40 km por hora. E segundo o climatologia, Wanda Prata, choveu 76 milímetros, que é o volume equivalente a 6 dias de chuvas. Vários pontos da cidade ficaram alagados e foram registradas diversas ocorrências. Ninguém se feriu durante a chuva. O Corpo de Bombeiros atendeu 20 quedas de árvores. Uma delas atingiu um veículo no bairro São Benedito.
No mesmo bairro, parte do telhado de um posto de combustível cedeu em cima das bombas de gasolina. Não houve vazamento e não há risco de incêndio no local. Os bombeiros também foram acionados em um condomínio no bairro Cidade Jardim, que ficou aí alagado. A Defesa Civil foi chamada para contabilizar os estragos. Segundo Prata, a média climatológica para março é de aproximadamente 200 milímetros. Até agora, o volume registrou durante o mês em Uberaba, resultado em Uberaba, é de 141 milímetros. Para ela, a chuva forte foi provocada por uma frente fria, acompanhada de um cavado, que é um sistema de baixa pressão. A climatologista alertou para a possibilidade de mais chuvas no último domingo e também nessa segunda-feira, porque há um outro fenômeno semelhante, se formando na região. Então a gente tem aqui no nosso portal algumas imagens da situação aí que aconteceu na cidade de Uberaba, nesse sábado. É a famosa enchente de São José, se não me fala a memória, é isso, Pois é, e lá teve mesmo, teve uma rua lá que virou realmente um rio, essa foi a verdade. Agora já são 9h mais 18, 9h18, você acompanha com a gente o nosso Jornal da Manhã ao vivo aqui pela Rádio Web WA e também pelo Facebook. Até as 9h30 nós vamos juntinhos aí com você com as principais informações do seu dia. Jornal da Manhã WA. Agora 9h18, o Elbistin Andrade, ouvintes da sua Rádio Web WA no Jornal Notícias da Manhã. Vamos aí ouvir as ocorrências policiais de Iturama e região com a Sargento Gláucia. Pessoal, bom dia. Agora para vocês algumas ocorrências atendidas pela Polícia Militar em Iturama e região nos dias 15 e 16 de março. No dia 15, em Iturama, segundo o relato da vítima S, 43 anos, por volta das 9h30 da noite, ela estava retornando de uma academia sentido o bairro Santa Rosa. Momento em que dois indivíduos em uma moto, aparentemente uma moto preta, uma Fan 125, a abordou com gestos de que estava com uma arma de fogo na cintura, ameaçou, determinando que ela entregasse seu aparelho celular. A vítima cumpriu o que eles estavam determinando e os autores evadiram do local. Os policiais iniciaram um rastreamento com a intenção de localizar os autores, porém até o momento sem êxito. A Polícia Militar foi acionada, segundo o relato de uma vítima, WSG, 31 anos. Há cerca de uns 20 dias atrás, ela deixou um veículo, um Gol, cor branca, placas GOO 8873, o qual estava com problemas mecânicos, guardado na residência do autor, JCS, 31 anos. E quando retornou para buscar o veículo, ficou sabendo que o autor, WSD, 28 anos, havia entregado o veículo como pagamento de dívida. Em conversa com esse autor, ele alegou que só devolveria o veículo quando J pagasse a referida dívida. Diante dessas informações, o veículo foi localizado em um condomínio às margens do rio, foi feito o recolhimento do automóvel e ele foi encaminhado para o pátio conveniado. No bairro Iturama 1, na rua 1, segundo a vítima, BCLP, 23 anos, ela estava retornando de seu local de trabalho quando ela foi abordada por dois indivíduos, sendo magros, moreno, com o rosto coberto por camiseta. Eles estavam em uma bicicleta e com uma arma branca, com uma faca, eles anunciaram um assalto, roubando o aparelho celular da vítima, sendo um Samsung modelo Grand Prime. Foram apresentadas algumas fotos de autores contumazes na prática deste crime, porém ela não conseguiu reconhecer nenhum dos autores.
Estão sendo realizados alguns levantamentos a fim de identificar os autores. Em Carneirinho, na Avenida Rio Grande do Sul, com a Rua Esportiva, após receber algumas informações de que 2 pessoas, um homem e uma mulher, teriam mandado de prisão em desfavor a eles, os policiais fizeram alguns levantamentos e souberam que se tratavam de Alexandre Rodrigues e Pedrina de Fátima. Foi constatado que realmente havia esses mandados de prisão. Foi desencadeada uma operação, os policiais localizaram os autores, efetuaram as prisões e cumpriram os mandados de prisão. No dia 16 de março, em Iturama, na Avenida José Moisés, no Antônio Braulio, durante patrulhamento, foi visualizado o menor MH, 16 anos. O menor já é contumaz na prática de furto e uso e consumo de drogas. Após buscas, foi encontrado maconha e ele disse que a substância era de sua propriedade. Diante o fato, foi dado voz de apreensão a ele e o entorpecente também foi apreendido. Já na Avenida José de Freitas Nunes, após recebermos informações de que havia uma motocicleta em meio a um matagal, no final do bairro, a guarnição foi até o endereço e encontrou uma motocicleta CG Fan 125 de cor preta, já sem placa de identificação. E através do chassi foi constatado que a placa seria HIZ 5947, com um comunicado de furto da data do dia 12 de março. A motocicleta foi guinchada ao pátio credenciado. Pessoal, nós gostaríamos de agradecer imensamente essas pessoas que fizeram o contato com a Polícia Militar e repassaram essa informação. Nós acreditamos sim que essas informações que a população trabalhando junto com a Polícia Militar tende a fortalecer a segurança pública local. Fica aqui registrado os nossos sinceros agradecimentos a essa pessoa que efetuou essa ligação e gostaríamos de convidar, conscientizar a todos que assim o faça. Nós temos aqui uma ocorrência em Campina Verde, na Rua Arantes, no Jovina de Oliveira. Segundo informações da vítima, F, 72 anos, ela saiu por volta das 5 horas da manhã e quando ela retornou, ela percebeu que o bujão de gás da residência dela havia sido furtado. Há suspeição com relação à autoria do furto, o que será investigado pela autoridade competente. Pessoal, essas foram as principais ocorrências atendidas pela Polícia Militar. Por hoje é só. Tenham um bom dia, forte abraço, aproveitem bastante o final de semana. Não se esqueçam, tentem ser felizes, façam pessoas felizes. Não fique muito tempo onde você é apenas tolerado. Fique onde você é bem-vindo, onde você é querido. E não perca a oportunidade de ser feliz e fazer pessoas felizes. Queridos, forte abraço, fiquem com Deus e até segunda-feira. Jornal da Manhã WA. Agora já são 9h25, é o nosso Jornal da Manhã. Olha, trem atinge veículo em linha férrea em Valentim Gentil. Olha, um grave acidente envolvendo aí um veículo Fiat Uno e um trem da rumo ALL mobilizou aí equipes de resgate e da Polícia Militar por volta das 17 horas da última sexta-feira em Valentim Gentil. O acidente aconteceu, o veículo foi atingido violentamente pela locomoção e o motorista ficou ferido levemente. Segundo, sendo aí socorrido por equipes da Defesa Civil da cidade e também de resgate. O motorista foi conduzido ao pronto-socorro de Valentim Gentil, onde recebeu os primeiros socorros. Ou seja, levou um susto muito grande, E uma falta de atenção também maior ainda, meu amigo. Vai cruzar aí uma linha, onde passa o trem, tome cuidado mesmo. Olhe para os dois lados e só avance ali quando você tiver realmente segurança de estar
cruzando essa linha aí, senão pode haver um grave acidente, né? 9 horas mais 26 minutos, agora 9h26. Nós vamos ir trazendo as informações do esporte. Ouça após o intervalo aqui no Jornal da Manhã WA. Você vai conferir os resultados dos principais campeonatos deste final de semana. Daqui a pouquinho, após o nosso intervalo. Jornal da Manhã volta já. Vamos ensinar a você um remedinho caseiro contra a dengue. Limpeza. Não deixe água parada dentro dos pneus, caixa d'água e latas, tampadas e limpeias, garrafas e taças sempre de boca pra baixo. Não deixa a água empoçar no vaso da plantinha. Se o seu pedaço inteiro for limpeza, tudo fica beleza. Eu digo e repito, viva na limpeza que não tem mosquito. Por que anunciar em web rádio? Com o crescimento da internet, grandes empresas estão descobrindo que anunciar na internet é uma forma eficaz de divulgar suas marcas, atingindo diretamente um público diversificado e em grande quantidade ao redor do mundo. Hoje, ouvem web rádios em todo o país, pessoas que se conectam diariamente em sua casa, nas escolas e nos escritórios. Recentes pesquisas comprovam que a maioria dos internautas de todo o planeta se utilizam da internet para trabalhar e ouvir rádio. Anunciem web rádios, a mais nova e atrativa moda de anúncio na internet. Anuncie na Rádio Web WA e portal wamídia.com.br. Faça orçamento 9997-2522. Rádio Web WA. Aqui é bem melhor. Agora já são 9 horas e 28 minutos, é o nosso Jornal da Manhã da sua Rádio Web WA, trazendo sempre as principais informações. E com a gente no Jornal da Manhã nós temos aqui o oferecimento do Triângulo Supermercado, hein, pessoal? Lá você encontra açougue, feirinha, seção aí de congelados e uma completa variedade de produtos para você e toda a sua família comprar e economizar de verdade. O Triângulo Supermercado traz a promoção aí, da promoção compra premiada, viu, gente? Comprando lá, não esqueça de estar preenchendo aí o cupom, né, para você estar concorrendo uma moto 0 km. O sorteio irá acontecer no dia 14 do mês de maio, tá? Então não perca esta oportunidade. Comigo também, Recanto das Águas, beba saúde, beba água mineral do Recanto das Águas, água Levite, hidroleve, venda de galões também de 20 e 10 litros, fardos de água com e sem gás de 510 ml, fardo de 1,5 litro, suco de laranja e citros. Recanto das Águas, faça já o seu pedido pelo WhatsApp 996955874 ou 34115874, atendimento de segunda a sexta das 7h30 da manhã às 18 horas. E também aí o sabadão até o meio-dia. Passe lá no Recanto das Águas. 9h29. Jornalismo Verdade. Jornal da Manhã WA. A economia da dona de casa e do chefe de família é no Mini Mercado Pão Gostoso, na Rua Roma 95, no bairro Itália. Lá você encontra feirinha, padaria, secos e molhados. É um mini mercado completo, com a maior variedade para você. E atenção, todos os domingos tem assados em geral. É isso mesmo, seu almoço de domingo será especial com os assados do Mini Mercado Pão Gostoso. Reserve já o seu assado, ligando para 3415-3892. Anote aí, 3415-3892. Mini Mercado Pão Gostoso, Rua Roma 95, bairro Itália. A Rede Nova Drogarias. Sandal Fator 30 120 ml, R$ 34,99. Sandal Fator 50 120 ml, R$ 43,90. Sabonete Johnson's Baby, R$ 2,39. E com os cartões Rede Nova, você economiza ainda mais. E peça também o Forte Caps, o polivitamínico com Guaraná da Amazônia. Em Iturama, ligue 3411-2255 e 3411-0691. Rede Nova Drogarias, você economiza mais, você faz mais. Jornal da Manhã WA. Beba água de qualidade. Beba água do Recanto das Águas, onde você encontra galões de 20 e 10 litros retornáveis e ainda galões de 10 e 5 litros descartáveis, garrafinhas de 1,5 litro de 500 ml com e sem gás.
E o Recanto das Águas vem com novidade, oferecendo a você Guaraná PET 2 litros e ainda refrigerantes lata de 300 ml. Uma super variedade de refrigerantes e ainda suporte para bebedouros. Recanto das Águas. Disque Águas 3411-5874. WhatsApp 996959168. Rua Ribeirão São Domingos, 1592. Você está ouvindo na Rádio Web WA, Jornal da Manhã. As principais notícias do esporte, você confere aqui. Jornal da Manhã WA. Chegou a hora do esporte aqui no Jornal da Manhã da WA. Confira agora os resultados dos principais campeonatos desse fim de semana com Ariel de Castro. É isso aí, amigo Elbert Andrade e ouvintes. Vamos falar sobre o Campeonato Paulista. O Red Bull Brasil venceu o São Bernardo por 2-1. O Linense empatou com o Botafogo em 0-0. O São Paulo empatou com o Ituano 1-1. O Mirassol perdeu para o Santo André por 3-2. O Audax perdeu para o São Bento 1-0. A Ponte Preta perdeu do Novo Horizontino por 2-1. Ferroviária venceu o Corinthians por 1-0. E o Santos perdeu para o Palmeiras por 2-1. O Palmeiras venceu de virada o Elbert Andrade. Agora vamos falar sobre o Campeonato Carioca. Bangu empatou com Boa Vista em 0-0. O Flamengo venceu o Resende por 1-0. A Portuguesa do Rio de Janeiro venceu o Macaé por 2-1. Nova Iguaçu venceu o Fluminense por 3-1. O Vasco empatou com o Botafogo em 0-0. O Volta Redonda venceu o Madureira por 3-2. Agora, Campeonato Mineiro. Vamos para o Campeonato Mineiro, Elbert Andrade e todos os ouvintes. Vamos aqui para o confronto entre o Tricordiano e Atlético Mineiro. O Atlético venceu o Tricordiano por 2-1. O Tupi venceu o Democrata por 1-0. O Uberlândia venceu o Caldense por 2-0. O RT venceu Vila Nova por 2-1. O Cruzeiro empatou com o Tombense por 1-1. E o América Mineiro venceu o outro América por 2-0. O Elbert Andrade. Ok, Ariel de Castro, foram então as informações aí do esporte, né? Nesse fim de semana, o que aconteceu aí no mundo esportivo, você sempre acompanhando aqui em primeira mão com a WA. 9h34, bem-vindo à nossa última notícia. Você está ouvindo na Rádio Web WA, Jornal da Manhã. Olha, em contato com o 7º Pelotão aqui de Iturama, da Polícia Rodoviária e também Polícia do Meio Ambiente, nós tivemos aqui a seguinte informação, que na noite de ontem, por volta das 10h20, ou seja, às 22h20, aconteceu ali na MGC 497, próximo a Campina Verde, né, logo após ali a curva da morte, na altura do KM 173, o tombamento de uma carreta carregada de madeira, viu? O condutor teve ferimentos graves, foi encaminhado primeiramente para a cidade de Campina Verde pela ambulância do pronto-socorro de Campina Verde e depois para Uberlândia, né, para o hospital da UFA em Uberlândia em estado grave. Nós estamos aqui mantendo contato novamente com a Polícia Rodoviária Estadual de Iturama para que possa nos trazer mais informações e logo na sequência nós faremos aí um apanhado geral dessa reportagem aqui no portal de notícias o wamidia.com.br. Portanto, carreta carregada de madeira tomba na MGC 497, pouco após ali da curva da morte, né? KM 173, ou seja, aproximadamente ali a 2 a 3 quilômetros da curva da morte, sentido ali a Campina Verde. Portanto, essa é a nossa última informação de hoje. Amanhã nós voltaremos com mais informações. Aliás, tem mais uma informação aqui, Ariel, chegando para nós aqui. A assessoria da Prefeitura Municipal nos mandou aqui mais uma nota, né? Mandou aqui pelo nosso WhatsApp, trazendo aqui informações importantíssimas também para a nossa comunidade de Iturama, tá? Para você que está aí nos acompanhando agora, preste bem atenção. A Prefeitura de Iturama, né, convida os interessados
em programas de casas populares a participarem de uma pesquisa sobre a demanda habitacional do município. Não se trata de inscrição, viu, gente, para receber o benefício, mas de uma ação para verificar a necessidade de habitação que existe na cidade. A pesquisa será realizada entre os dias 20 a 31 de março na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social, situada ali na rua Ituiutaba 1083, ao lado do Corpo de Bombeiros. Os horários de atendimento serão então das 8 horas da manhã às 8 horas e das 13 às 17 horas. Obrigado ao jornalista Nélio pelas informações. Ariel, vamos embora. Vamos embora, o Elbert Andrade. Quero agradecer a todos pela audiência. Tudo de bom para vocês. Eu continuo na programação, no Bom Dia WA. Espero a participação de todos. Um grande abraço, Elbert. Um abraço para você, amigo internauta, você pelo Facebook, você que nos acompanha também pelo portal wamidia.com.br ou ainda pelos aplicativos de rádio, Tune Rádio, Rádiosnet e o aplicativo oficial da Rádio Web WA. Meu abraço para você. E a gente vai indo nessa, eu volto ainda hoje também, às 5 horas da tarde, no programa Porteira WA. E amanhã, às 8h30 da manhã, com mais edição do Jornal da Manhã, com as informações sempre em primeira mão para você. Forte abraço e até amanhã, se Deus assim nos permitir. 9h37. Jornalismo Verdade. Jornal da Manhã WA. Mix Favorita e a hora. Mix Favorita e a hora. 9h38. Anote aí, o seu almoço de hoje é na Mix Favorita, onde você vai saborear um cardápio variado e a partir de R$ 2,59 cada 100 gramas. Isso mesmo, comida por quilo é na Mix Favorita, por apenas R$ 2,59 cada 100 gramas. Marmitex normal, R$12. Marmitex Kids, R$9. Marmitex Master, R$16,90. Seu almoço de hoje é na Mix Favorita, Avenida 6 Irmãos, com Cidade do Prata. Fone 3411-6244. Ampli confortável, o melhor atendimento da cidade. Economia em suas compras é com o Triângulo Supermercado, que tem as melhores ofertas para você. E agora com atendimento também aos domingos, até às 13 horas. Feirinha, açougue, padaria e a maior área de vendas com variedade e preço baixo. É só no Triângulo Supermercado. Disque Triângulo 3411-1060, Avenida Juca Pádua, número 100, Iturama. Triângulo Supermercado. Alô, meu povo, aqui é o João Bosco e aqui é o Vinícius. Nós também estamos ligadinhos nessa rádio maravilhosa da WA, né? É isso aí, um forte